Louvado. Não, Thiago, coloca. Glórias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aquele que era, que é, que há de vir, reger as nações rebeldes com vara de ferro e juntar em seu corpo um povo zeloso, um povo santo, que guarda teus mandamentos. Porque não é você falar que ama Deus, não é você falar que serve Deus e pelas obras negar que serve um Deus vivo, um Deus santo, um Deus separado, um Deus que em todas as gerações tem separado um povo para anunciar as boas novas. Um povo que não tem compromisso com essa terra, que não tem compromisso com esse sistema corrompido, que se chama sistema religioso, que já se venderam, que hoje trocou o evangelho por 10% do salário de cada um dos irmãos. Hoje não se fala mais da salvação, hoje não se fala mais do céu. O povo hoje não sabe que Jesus Cristo vai vir buscar teu povo, porque hoje só fala de prosperidade, só fala dessa terra, só fala dessa vida. Um povo que está investindo neste mundo. Por isso que Paulo fala: pensai nas coisas que são do alto, aonde está assentado a destra do Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Mas não é isso que está acontecendo hoje nesse império chamado sistema religioso. Cada um tirou sua fatia, cada um puxou os seus clientes, porque é isso que se tornou, o povo se tornou cliente. É isso que Pedro falou, está cumprindo o que Pedro falou. Que introduzirão no meio de vocês heresias encobertamente e farão de vós negócio. Você é negócio do sistema religioso. Você é cliente do sistema religioso. Muitas vezes você não gosta porque você paga para ouvir o que você quer ouvir. Mas o que você precisa ouvir é de graça. Começou a seca do Satanás. Então Paulo diz que se vier um anjo do céu, ou até ele mesmo, ele também está se incluindo, até eu mesmo, se vier e anunciar outro evangelho, do qual nós não anunciamos, esse evangelho é maldito. E Paulo vai repetir de novo na mesma frase, lá em Gálatas 1, do versículo 8 em diante, Paulo fala: se vier, repetir de novo, se vier eu ou um anjo do céu e anunciar outro evangelho, o qual nós não anunciamos, esse evangelho é maldito. Então o que nós estamos percebendo, depois que nós lemos a Escritura e recebemos do Espírito de Deus essa revelação de graça, porque o homem ele pode te cobrar você para ensinar a letra, mas para ensinar o espiritual, que é o mais importante da Escritura, o Espírito Santo te ensina de graça, e o teu professor é o Espírito Santo, e a teologia sua é o teu joelho no teu quarto.
Aí muitas das vezes você está pagando para você ouvir heresias, para você aprender heresias, porque não foi esse evangelho que Paulo pregou, não foi esse evangelho que os profetas pregaram, não foi esse evangelho que Cristo pregou. O evangelho que Cristo pregou é um evangelho de renúncia, é um evangelho de cruz. Ele fala: todo aquele que quiser vir após mim, pega seu madeiro. Quando ele fala pega seu madeiro, lembra que você está indo para o matadouro. Lembra que você está matando a sua vida aqui nessa terra. Ou seja, a sua vida mais nessa terra não tem mais importância, porque você agora está morto com Cristo, crucificado com Cristo e ressuscitado com Cristo. Porque era isso que era para ser. Mas cadê a mudança? Cadê a transformação desse povo? Cadê a conduta desse povo? Não é mais de acordo com a Escritura. Por isso que Jesus Cristo fala: dei a tua palavra, Pai, aos meus discípulos. E o mundo odiou que é a palavra. O povo até hoje odeia a palavra de Deus. O que vocês amam é o que o pastor pega para vocês, o que os seus líderes pegam para vocês, os que os padres pegam para vocês. Essa doutrina vocês amam, porque não confronta seu pecado, não confronta o seu desejo pecaminoso. Aí fica batendo cabeça, achando que o evangelho é esse evangelho que você ouve sentado no banco. Ah, que evangelho maravilhoso, não é? Aí você fica sentado no banco a vida inteira, ar-condicionado. Você acha que isso é evangelho? Aí você paga para o mercenário para pregar o que você quer ouvir. Aí você acha que isso é evangelho? Por que será que os apóstolos foram mortos? Glória a Deus, aleluia. Por que será que Cristo foi morto? Por que os profetas foram mortos? Você acha que eles ficavam sentados lá nos templos, ouvindo aqueles mercenários pregar o evangelho, e não confrontavam aquela mentira que era pregada? Por isso que Paulo fala, Gálatas 1, o evangelho que eu aprendi, não recebi de homens, e nem tornei lá em Jerusalém para aprender com os apóstolos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo me ensinou. Porque essa promessa está na palavra, o próprio Jesus Cristo mesmo fala: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Todos serão ensinados por Deus, todos. Por isso que Cristo fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele vai falando para aquele sistema religioso: por que vocês não compreendem a minha palavra? Por que vocês não dão crédito na minha pregação? Olha, pelo menos pelas obras. O sistema religioso da época de Cristo rangia os dentes para matar Cristo, pegava pedra para matar Cristo. O sistema religioso está fazendo a mesma coisa, pregando um evangelho distorcido, um evangelho maldito, que não salva ninguém, não salva nem os seus líderes, muito menos você. Por isso que Paulo chama esse evangelho de maldito. Todo evangelho que diz que é tirado da cabeça do sistema religioso, todo evangelho que é doutrina de homens, todo evangelho que é tradições recebidas de pais para filhos, esse evangelho não é o de Cristo. Você quer ver esse império desses homens acabarem? Pega a Bíblia lá, abra a Escritura. Chega lá e pega o que Jesus Cristo pregou lá em Mateus 6,19. Não ajuntei tesouro na terra, sistema religioso. Está lá em Mateus 6,19. O império acaba, porque esse império é movido a dinheiro. Esse império, ele é servido pela mão do Mamon. É esse Deus que vocês adoram. Vocês não adoram o Deus da Escritura, porque o Deus da Escritura, ele não criou nenhuma religião. Você acha que Deus ia criar religião para dividir seu corpo? Cristo veio e combateu esse sistema mentiroso, esse sistema fraudulento, porque estava anulando os mandamentos de Deus. O próprio Cristo me fala: vocês estão anulando os mandamentos do meu Pai por causa das vossas tradições. Custou só a vida de Cristo. Aí
muitas pessoas ficam falando: ai, mamãe, você tem que pregar amor. Isso é amor, salvar tua alma da condenação, salvar tua alma desses lobos ferozes. Isso é amor. Eles pregam a mentira, eles amam você, eu prego na verdade, eu te odeio. Aí fica batendo cabeça achando que igreja foi criada por esse império romano, que depois saiu do romano, agora virou esse império evangélico. Igreja, se você não sabe, a igreja foi edificada em Mateus 16. Cristo edificou sua igreja. A igreja que se edificou é seu corpo. A igreja espiritual, o salvo, os santos, o santificado, o separado da contaminação desse mundo. Você acha que igreja é o quê? A igreja universal, a igreja de Cristo? Nunca foi. A igreja católica nunca foi a de Cristo. A igreja católica ela foi criada pelo sistema romano que matou Jesus Cristo. Isso não é igreja, isso é império. Isso é um sistema corrompido. Paulo fala, a igreja que está em Coríntio, ou seja, o santificado que está em Coríntio, e a qualquer lugar do mundo que invoca teu nome. Igrejas são pessoas salvas, igrejas são pessoas zelosas de boas obras, que adoram um só Deus, que dá honra e dá glória para um só Senhor, Jesus Cristo, Yeshua. Aí as pessoas estão achando que igreja, vem um irmão, faz uma teologia, né? Essa doutrina maldita que é a teologia, faz a teologia, abre um império lá na esquina e acha que aquilo ali é igreja. Não, meu amado, aquilo é empresa, aquilo ali arrecada dinheiro, aquilo ali paga funcionário. Não, a igreja de Cristo não é isso não. A igreja de Cristo fala bem assim, ó: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, expulsai demônio, curai os doentes, limpai os leprosos, de graça, recebeste de graça dai. Se tem algum sistema que está cobrando, nunca foi de Cristo. Pelo contrário, Cristo não cobrou, ele deu, foi sua vida. E ele fala, e não existe amor maior do que esse, do que você dar a vida por seu irmão, por seu amigo. Paulo fala, se vier alguém e pregar outra doutrina que não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é doido, delira acerca de questão, não sabe de nada. Agora só falta me dizer que essa doutrina que está sendo pregada dentro desse sistema, Cristo pregou alguma delas. Você acha que Cristo pregou o evangelho de prosperidade? Você acha que Cristo cobrou 10% de salário de alguém? Se ele mesmo fala que de graça recebeste, de graça dai. Pedro, quando Pedro foi curar aquela mulher lá na porta do templo, ele falou, olha para mim, nem ouro nem prata nós não temos. O de hoje tem, o de hoje está certo, quem está errado é Pedro. Mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eles tinham poder, tinham virtude, eles falavam, acontecia. E o de hoje não acontece, porque tem o dinheiro e tem a prata, o Deus Mamon. Por isso que Cristo fala em Mateus 6, 24, isso aqui o sistema não vai pregar para você não, tire de sua cabeça. Você não pode servir dois senhores, ou você serve o Deus dos céus, ou você serve o Deus dessa terra, o Deus Mamon, o dinheiro, a riqueza. Aí Cristo fala que qual difícil um rico entra no céu, porque ele vai ter que renunciar, ele vai ter que vender tudo e dar para o pobre para não ser avarento. Aí Cristo falou, você fica com raiva de mim, fica com raiva de Cristo. Questiona ele. Questiona Paulo desse evangelho maldito que está sendo pregado. Questiona Paulo, né? Eu não, Só estou lendo o que está escrito. Não estou falando nada de mim. Aí como se não bastasse, Roma era uma cidade, um país, era uma cidade, e juntamente com a Itália, um país inimigo do povo de Deus, fez o povo de Deus cativeiro. Vai escutando para você ver. O povo de Israel estava prostrado diante de Roma, porque Roma fez de Israel cativo. Roma, juntamente com aquele império corrompido dos judeus, dos falsos judeus, entregaram Jesus Cristo
para ser crucificado. Mataram os apóstolos, mataram os discípulos, jogaram nos coliseus. Como Pilato diz: vocês vão crucificar seu rei? Jesus Cristo não é rei seus? Não, nós temos o rei César, o rei de Roma, o rei da Itália. Até hoje, vocês escolheram esses reis mundanos. Aí Jesus Cristo, que era judeu, foram mortos pelos falsos judeus e pelo sistema romano. O discípulo também. Aí o que o sistema catolicismo fez? Pegou a Maria judia, que guardava a lei de Deus, guardava os mandamentos de Deus, inclusive não falasse para ti mais de escultura, porque ela era judia. Ela tinha que guardar os mandamentos de Deus, ela era obrigada, senão ela era apedrejada. E pegaram o nome dela e colocaram para Roma. Uai, se Roma era inimigo de Deus, aí, se Roma era inimigo do povo de Deus, aí associaram Maria a Roma, aí coloca Romaria, como se Maria fizesse parte de Roma. Se a própria Roma matou seu filho na cruz, criatura. Foi um soldado romano que matou Jesus na cruz do Calvário. Os judeus entregaram. Aí vocês acham que Maria ia associar Roma? Você acha que Maria ia associar esse império maldito? Porque essa Maria do sistema religioso católico, essa Maria, ela é fábula. Nós seguimos a Maria da Escritura. A Maria da Escritura, ela diz: a minha alma engrandece meu Deus, meu Salvador, o meu espírito alegra no meu Senhor e Salvador, porque atentaste para a baixeza da tua serva. Maria se chama de serva. Maravilha, pai. Quem colocou esse título para ela foi o sistema do catolicismo, para arrancar dinheiro seus. Porque Maria nunca foi propriedade do sistema do catolicismo. Maria nunca permitiu que esse sistema fosse levantado em nome dela. Nunca. Porque senão ela seria rebelde. Senão nunca, jamais um anjo ia aparecer para ela e falar: salva, agraciada. Porque Deus viu graças em você, e você carregará um filho, e esse filho será chamado Filho do Altíssimo. Nunca um anjo ia falar isso para ela, se ela fosse rebelde igual essa Maria do catolicismo. Aí você fica com raiva da gente porque a gente está pregando a verdade. Você tem que ficar com raiva dos seus padres. Questiona ele, fala para ele, mostra para ele, colocar algum documento que prova que Maria permitiu isso. Coloque ela à prova. E toda a escritura escrita pelo judeu, inclusive Maria lia a escritura judia. Toda a escritura abomina a imagem de escultura, mas não, o catolicismo fez e colocou como se Maria permitisse essa abominação. Irmão, mas o Senhor permitiu fazer imagem de escultura. Onde é que está escrito? Deus, o Criador permitiu que Moisés fizesse aquele querubim para que ele manifestasse no meio do teu povo, na Arca da Aliança. Mas lá já foi sumido, Deus mandou destruir. Mas o Senhor levantou uma serpente lá no deserto. Levantou porque aquele povo era rebelde. Aquele povo estava voltando contra Moisés, contra Deus. Aí Deus enviou a serpente no meio para matar eles, no meio do povo para matar eles, porque era um povo rebelde que não estava obedecendo seus mandamentos. Então, se era a serpente que Deus enviou, então Deus não podia voltar atrás das pragas, mas Deus fez com que Moisés fizesse uma imagem de serpente para que aquele povo olhasse para ela e fosse curado, porque aquele povo era incrédulo, não tinha fé para ser curado. Mas através do ministério de Ezequias, isso aí o padre não vai falar para você, mas através do ministério de Ezequias, segundo Reis 18, o Senhor mandou destruir aquela arte que Moisés tinha feito. Destrói, porque o povo está se prostrando diante dela, o povo está adorando. Agora qual é a sua desculpa, católico? Qual é agora o versículo que você vai inventar agora, para dizer que você pode se prostrar diante da imagem de escultura?
Então isso aqui é para te salvar dessa ignorância, é para te salvar desse sistema que vai te levar para o inferno, que vai te levar para a condenação. O que nós queremos é que você conheça a verdade. É igual Deus fala que o objetivo dele, a vontade dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos os homens sejam salvos. Mas tem que conhecer a verdade. A salvação ela não está na mentira, a salvação não está no engano. Hoje não se prega mais contra a idolatria, hoje não se prega mais contra o adultério. Porque hoje os pastores estão no seu segundo casamento, isso é adultério também. Porque é o que Deus uniu, o homem não separa. Cristo fala que se um homem casar com uma mulher repudiada, ele comete adultério. E se aquele cara que repudiou a mulher casar com outra, comete adultério. Aí na sua cabeça, o sistema religioso colocou na sua cabeça que o divórcio anula o casamento. Nunca. O que anula o casamento é morte. Paulo fala, enquanto o teu marido estiver vivo, enquanto a tua mulher estiver viva, o seu marido será adúltero, a sua mulher será adulta se for de outro. Você foi lá no cartório, fez o divórcio, isso? Você acha que você é contra a tua mulher? A tua mulher morreu? Não. Então continua sendo sua mulher. Isso aqui é a escritura. Que o sistema não vai pregar para você porque escondeu de você, porque eles também estão no adultério. E adulterando inclusive a palavra de Deus. Maravilha, papai. Aleluia. Glória a Deus. Então para de seguir essa Maria do catolicismo. Segue a Maria mesmo da escritura. Pode seguir ela que você vai ser salvo, porque ela mesma falou, porque atentados para bater a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, Criador. Segue ela, essa Maria da escritura, você pode seguir ela, eu tenho certeza que você vai ser salvo. Agora a Maria do catolicismo é furada, essa daí não, essa daí foi criada por um sistema corrompido chamado Roma. Verdade, aleluia. Porque o sistema católico nunca foi fundamentado na verdade, nunca. Aí diz que Pedro é o primeiro, Pedro é o primeiro papa. Então por que você não segue Pedro, que fala lá em Atos 4:12, que não existe nenhum nome dado debaixo da terra, do céu, pelo qual podemos ser salvos, o nome é só Jesus Cristo. E por que vocês ficam falando só Maria, só Jesus Cristo que é salvo? O próprio Papa falou para vocês, Papa seus, o Pedro. Então deixa de seguir esse sistema corrompido. Aqui nós batemos contra o sistema religioso, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele maçônico, seja ele espírita. Cristo não levantou nenhum. O que Cristo levantou foi seu corpo. Os humildes, os simples, aqueles que falam a tua palavra, aqueles que não têm medo de falar a tua palavra, aqueles que falam ousadamente da verdade do que está escrito. E muitas vezes você acha que nós estamos errados. Beleza, traga a escritura e confronta nós. Traga a escritura, não traga a doutrina mentirosa do sistema religioso não, que os padres, os pastores pregam para você não. Traga a escritura e abre e comprova. E sabe por que você não vai trazer? Porque não existe. Isso aí está na cabeça do sistema religioso, que ensinou você a seguir eles, a ser guiado por eles. São cegos guiando cego, todos vão para o lago de fogo. É por isso que Jesus Cristo, ele falou, ele deu sua promessa para você católico, para você evangélico, para você espírita, para você maçônico. Ele deixou sua promessa, ele deixou seu espírito, o espírito de santidade, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, então por que você pratica idolatria? Por que você pratica adultério? Por que você pratica abominação contra Deus? O Espírito de Deus que habita em você, é Deus habitando em você, é Deus governando você, é Deus guiando você. E se Deus guia você, Deus ele guia para a palavra, porque o próprio Cristo mesmo fala. O Espírito Santo, quando vier, ele vai falar tudo o que eu vos tenho mandado e fazer lembrar de tudo o que eu vos tenho falado. O Espírito Santo não tira você da palavra. O Espírito Santo não tira você da salvação que é Cristo. O Espírito Santo não tira você do Pai. Porque Ele é o Espírito Consolador, que estará com todos os santos, com todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, com todos aqueles que obedecem os teus mandamentos. O
Espírito Santo guia você para a verdade, o Espírito Santo guia você para os mandamentos, o Espírito Santo guia você para o Pai. Teve um irmão que falou assim: irmão, você não pode falar isso, irmão, porque todo sistema religioso leva para Deus do juízo. Mas para o Pai é só Jesus Cristo. Por isso que a Escritura fala que você tem que nascer de novo, que você tem que nascer do alto, que você tem que nascer da água e do Espírito. Se você não nascer de novo, Cristo fala lá em João 3, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então tudo que foi pregado para você, tudo que o catolicismo pregou para você, tudo que esse sistema religioso pregou para você, são migalhas. São migalhas, porque o verdadeiro evangelho, ele te transforma. O verdadeiro evangelho, ele te dá poder para você ser revertido com a glória de Deus, com a virtude, porque foi para isso que Deus enviou teu filho aqui na terra, para te dar poder, para te dar virtude, para você falar do nome dele, para você glorificar o nome dele, para você expulsar demônio, para você curar os leprosos, para você fazer tudo aquilo que agrada o Pai. Aí você vai lá para o sistema religioso dando 10% que o Senhor nunca mandou. Isso não é mandamento. Não é mandamento, não está na Escritura. Dízimo nunca foi dinheiro. É dinheiro? Então mostra na Escritura. Só mostra na Escritura. E eu vou me embora, eu pego a caixa e vou me embora. Mostra na Escritura que dízimo é dinheiro. Eu recolho minhas caixas aqui com o irmão e vou me embora. Mostra na Escritura. Estou desafiando, mostra. Você não vai achar. Está vendo o tanto que você está sendo enganado? Paulo nunca mandou você dar um centavo para o sistema religioso. Jesus Cristo nunca mandou. Pelo contrário, Jesus Cristo, quando falou com aquele jovem rico, ele era judeu. Cristo podia falar assim: ó, vai lá, vende tudo que você tem e vai lá dar para César. Para César não, para Caifás, vai lá dar para Anás, vai lá, dá para ele. Não, Cristo falou assim: vende tudo que você tem, dá para os pobres. Pobres. Depois você vem e me segue. Aí você terá um tesouro nos céus. Paulo fala que Deus ama aquele que dá com alegria, não é por necessidade, não é por força, não é por violência, igual Zacarias fala, é por amor, por amor. De acordo com o que você propõe no teu coração, não é uma porcentagem, deixa de ignorância, essa porcentagem é uma obrigação, isso não é para... Ah, irmão, o irmão falou bem assim para mim: ah, irmão, eu dou 10% do meu salário lá para o pastor por amor, você fala, porque você é obrigado. Todo o salário que você receber, você tem que separar 10%. Isso é obrigação. Tem nada a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo você dá por amor. Você pode dar 10% por pobre. Mas tem dia que você não vai dar em nada. Porque isso é por amor. Se o sistema está cobrando 10% do seu salário, nunca foi de Cristo. Você é escravo. Você está sendo enganado. Mas bem feito, não lê Bíblia? Quer seguir líder religioso? Cristo não mandou você seguir homens, ele mandou você seguir o Espírito Santo. Ah, irmão, mas Pedro não era homem, mas era o Espírito Santo que estava usando ele. Ah, mas Paulo era homem, mas era o Espírito Santo que estava guiando ele, criatura. Fica com o Espírito. Porque se você vai ficar com homem, por exemplo, Estevão pregou a verdade lá no Sinédrio, é verdade, bateu de frente contra o sistema, mas ele morreu. Se eu vou ficar com ele, eu não vou morrer, ué. Eu fiquei com o espiritual que ele falou da palavra. Porque a palavra permanece para sempre. Por isso que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo, ele comprova na palavra. Para aqueles que criam nele. Aquele que permanecer na minha palavra. Tem que permanecer na palavra de Cristo. Não é do seu pastor, do seu padre, não. Você não tem que ler esses versículos isolados que eles mandam você ler, não. Porque a Escritura nem versículo tem, não tem capítulo, não tem versículo. A Escritura não é separada, a Escritura é um rolo, é uma carta inteira. Esses versículos foram inventados há pouco tempo para te enganar, porque eles pegam esse versículo e colocam aquele versículo. É igual para vocês, pega lá o versículo de Mateus 7, lá fala: não julgueis para que não seja julgado. Ah, irmão, você está julgando, lê o contexto logo, deixa de ser ignorante. Para de estar lendo só versículo isolado, lê o contexto. Aleluia.
Cristo fala, não julgueis para que não seja julgado. Com a mesma medida que tu julgares, tu será julgado. Com a mesma medida que tu medires, tu será medido. Hipócritas, primeiro você tira a trave que está no olho do teu irmão, depois do teu olho, tira a trave que está no teu olho, tira o teu pecado, depois você tira a trave que está no olho do teu irmão. Ou seja, primeiro você tira o pecado seu, primeiro você se consagra, primeiro você se conserta diante de Deus, depois você pode julgar. É claro, aí, nós vamos julgar até os anjos, aí nós não vamos julgar as causas mínimas desse mundo. Aí muitas pessoas falam, irmão, quem julga é só Deus. Você tem certeza que você vai esperar o dia do juízo? Tem certeza? Você tem certeza que você vai ficar nessa prática do pecado e esperar o dia de Deus te julgar? Você tem certeza? Você vai pagar para ver? Porque no dia do juízo é sem misericórdia. Hoje, por enquanto, a misericórdia de Deus é as causas de nós não sermos consumidos, por enquanto. Mas no dia do juízo não tem misericórdia não. Quem é condenado já vai para o lago de fogo. Porque a Escritura fala que a ordem é o seguinte: morreu uma só vez para o homem e para a mulher. Depois disso é juízo. E no dia do juízo, se você morrer no pecado e você vai esperar para Deus te julgar, é lago de fogo, dica de ignorância. Porque esse evangelho que nós pregamos é duro, duro é no dia do juízo, quando o Senhor falar, apartar de mim, maldito, não te conheço. Isso é duro. Aleluia, papai. É verdade, Senhor. É duro porque você não conhece a Escritura. Abre o coração desse povo. É duro porque você não sabe a verdade. Esse evangelho sempre foi duro. Cristo, quando estava pregando para aquele povo, para aquela multidão estava saindo. Mateus, lá em João 6, estava a multidão saindo atrás. Não, dura esse discurso, não vamos suportar não. E Cristo falou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e vocês também querem ir com eles? Pedro falou, para onde iremos, Senhor, se só tu tem a palavra da vida eterna? Eles continuaram com Cristo, foram mortos com Cristo. Que evangelho é esse que está sendo pregado, que não tem transformação, que não tem mudança de conduta? O povo entra cego no sistema e sai mais cego ainda. Entra surdo e sai surdo e mudo. Só escuta o que os mercenários falam. Só ouve o que eles falam. Nós estamos levando você para a palavra, estamos levando você para a Escritura, estamos levando você para a verdade, porque essa verdade te liberta. Nós não estamos aqui para trazer seguidores para nós, não, nós podemos morrer, nós podemos cair, nós podemos desviar do caminho, mas se você permanecer na palavra que dura para sempre, nunca, jamais você vai cair. Porque o evangelho hoje que está sendo pregado, eles acham que o maior milagre é você ganhar na Mega Sena. Isso é maldição. O maior milagre é você muitas vezes ressuscitar uma pessoa dos mortos, a pessoa vai morrer de novo. O maior milagre é você curar um aleijado, a pessoa pode ficar aleijada de novo, ela pode ser atropelada. O maior milagre, criatura, é você ouvir a palavra de Deus, guardar e praticar, porque você nunca mais morrerá. E se você morrer, Cristo ressuscitará dos mortos. Verdade, aleluia. Esse é o maior milagre. Fala, meu Deus. O maior milagre que aconteceu na vida de Lázaro, quando Cristo trouxe ele do sepulcro, não foi tirar ele de 4 dias morto lá. Esse não foi o maior milagre da vida dele, não. O maior milagre foi ele ter ouvido Cristo, foi ter guardado a palavra de Cristo. E hoje ele está esperando para receber a coroa. Esse é o maior milagre. Porque Cristo ressuscitou ele 4 dias depois de morto, mas ele morreu de novo. Mas Cristo diz, ainda que morra, viverás. Porque Cristo fala que todos ouvirão a minha voz. Todos que estarão no sepulcro ouvirão a minha voz. E Cristo fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. E eu as conheço achando pelo nome. Quando Cristo falar, João, sai do sepulcro, você tem que sair porque é poder de Deus. Mas para isso você tem que crer. Você tem que crer no milagre, tem que crer no poder de Deus. Seja revertido do alto, seja revertido de poder. Você está no sistema religioso, tudo bem, beleza, continua, não sai de lá não. Mas lê a Escritura, examina se esses homens estão pregando é a verdade. Fica com a verdade, não fica com os homens. Se eu estou pregando a verdade, fica com a verdade, esquece eu. Aleluia, pai. Verdade, Senhor. Porque eu estou sujeito a cair, eu estou sujeito a voltar para trás. Mas se você ficar na palavra a vida inteira, se você guardar todos os dias da sua vida, nunca jamais você vai cair. Porque
porque os apóstolos, quando eles vieram aqui nessa terra, eles tiveram um propósito de espalhar o evangelho a toda criatura, e eles espalharam o evangelho a toda criatura. Você muitas vezes está pegando a sua Bíblia que os apóstolos escreveram, que os profetas escreveram, que Cristo pediu para eles escrever, para você ler, para você meditar, para você examinar, para ser o pão vivo da sua vida, para que você permaneça para sempre. E você está pegando essa Bíblia e levando para mercenário ensinar você. Ele vai ensinar o que está escrito, já está escrito na sua palavra. Leia, criatura. Maravilha, pai. Paulo, quando chegou lá na cidade de Bereia, Paulo pegava o evangelho para aquele povo lá. O judeu estava confirmando na escritura, lá em Atos 17. Peraí, não, esse Paulo está pregando a verdade. É verdade, o que ele está pregando é verdade. Está escrito, é verdade. Então, confira na sua palavra. Glória a Deus. Nós não estamos aqui para te confrontar, não. Estamos aqui para fazer você sacudir você, para você acordar para a vida, acordar para a realidade que Cristo já te comprou. Não precisa fazer parte de uma placa para você ser comprado. Paulo fala, fosse comprado por um bom preço. Não faça escravo de homens. Glorifica a Deus no seu corpo, no seu espírito, porque seu corpo tem que ser templo do Espírito de Deus. Aleluia, papai. Verdade, Senhor. Foi para isso que você foi criado, a imagem e semelhança de Deus, para glorificar Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Seja santo, seja perfeito e justo como Ele é. Maravilha, Deus. Por Aleluia. isso que Deus nos levantou para pregar o Evangelho. Deus tirou nós do sistema religioso, porque o sistema religioso já está corrompido, meu amado. Infelizmente, só fala de dinheiro. Para nós pregar a verdade sem cobrar. Se nós cobrar, o Senhor puxa nossa orelha, ó, é de graça. O Evangelho é de graça. Pessoas já vieram oferecer para nós 100 reais, 150, 200 reais. Não pega. Nós trabalhamos. Nós seguimos o que Paulo falou, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo também trabalhava. Pelo contrário, em vez de Paulo pegar de alguém, Paulo falava que o que ele fazia era dar. Porque ele disse que era para entender a palavra que Cristo falou. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Os de hoje estão só recebendo. Você não é bem-aventurado. Glória. Que você está só recebendo. E os pobres, e os necessitados, cadê? Aleluia, papai. É por isso que a salvação é individual, meu amado. A Escritura fala, lá em 14, 12, se não me engano, de Romanos, lá fala que cada um prestará conta de si mesmo. Não é ser um líder religioso. E eu não vou prestar conta da sua alma, não. É você mesmo que vai prestar conta da tua alma. Então, se o evangelho é individual, então a esmola também é individual. Cornélio não ia lá para os templos, da esmola, da dízimo, da alimento. Não, Cornélio dava no particular, e o Senhor enviou um anjo para falar com ele. Mas aquele lá em cima responde. Senhor crê? Bolsa, porque isso aí Não, isso é ouvir. Não, a mensagem só para ouvir. é para o povo. Cornélio, ele era um servo de Deus, que não frequentava nenhum sistema religioso. O Senhor enviou um anjo para falar com ele, para testificar que ele realmente estava na verdade, mas que Pedro ia explicar para ele acerca do caminho. Eu tenho uma chácara em 78. Jesus Cristo, ele não veio aqui nessa terra para te fazer você ficar enfiado nessa terra. O reino de Cristo não é daqui. Ele mesmo fala para Pilatos, se o meu reino fosse daqui, eu mesmo pediria para que eu fosse livrado dessa hora, mas o meu reino não é daqui. Só que eu ajudo, mas não olho para quem. Esse é o Espírito de Deus dentro do homem. Pois é. Tem coisa que o povo admira de mim. Mas Deus não deixa eu pegar nada de inveja. Porque Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele enviou o teu Espírito para selar os seus, para marcar os seus, para garantir que os seus nunca iam desviar do caminho. Então quem é de Cristo vai ouvir a palavra de Cristo. Quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve-nos, porque sabe que nós estamos pregando dos céus. Nós não estamos aqui te oferecendo as coisas deste mundo. Então atenta para o que realmente está sendo pregado, não só pela minha boca, mas pela boca de muitos irmãos em todos os confins da terra. Fica com a palavra que ele está pregando, confia naquela palavra que ele está pregando, e esquece ele. Se ele desviar, continua na palavra, continua firme, porque o seu alvo, o meu alvo é Cristo. Pego para ele. E vejo um exemplo. Só que aqui, amado, aqui é um exemplo para a nossa vida. Aí as pessoas estão negando. Por isso Cristo deixou a Escritura. Ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva jorrarão no teu ser. Tem uma forma de você crer, não é de acordo com o sistema religioso, é de acordo com a Escritura. Desculpa eu falar. Eu não existe nenhum. É Deus. Quando a pessoa fala assim, ô amigo, o quê? Amigo,
de mim, rapaz. Ele fala, e Cristo fala em João. Por que nós não imitamos aqueles apóstolos? Por que nós não imitamos Cristo? Por que nós não imitamos os profetas que foram mortos, que foram açoitados, que foram jogados a coliseus, que foram cortados ao meio, que foram presos, que foram torturados por causa dessa verdade? Por que nós temos que seguir esses homens que têm a coroa dessa vida? Por que nós temos que seguir esses homens que têm o reino deste mundo? Por que nós temos que seguir esse homem que tem o ouro e que tem a prata, mas não tem a virtude de Deus? Palestra estranha. Agora aqui você viu que pode alimentar, que a palavra é pura e verdadeira, mano. E só dá ouvido quem é de Deus. E amém pela... Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra, ele recebeu uma coroa de espinho, ele recebeu um madeiro para ser crucificado e morto por ele, por aqueles malditos que não sabiam a verdade. Hoje não, hoje as pessoas estão querendo a coroa dessa vida, estão querendo a coroa de ouro, estão querendo ter ouro e prata. E ainda usam o nome de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo, ele disse que o reino dele não é daqui. Cristo não construiu nada nesse mundo. Maravilha! Ele mesmo fala: Pai, ajude meu discípulo, Pai, livra eles do mal, Pai. Eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. O discípulo de Cristo não é deste mundo. O discípulo de Cristo olha para o céu. Você pode ter uma casa? Pode, mas não põe a sua incerteza nela. Mora nela, fica de boa, mas não fique idolatrando ela, porque ela vai perecer, vai ser destruída, você vai morrer, você agora tem uma vida, e essa vida ela é eterna. Escolha onde você vai ficar, onde você vai habitar, porque Deus não te deu oportunidade, através das pregações, através da palavra, através da escritura que está na tua casa. Você já tem ela, você já tem o maior tesouro. O maior tesouro dessa terra, você já tem a palavra, a escritura, fica com ela. Quando você rejeita essa palavra, o próprio Cristo mesmo fala, quando eles rejeitar você, rejeitar a palavra que vocês pregam, eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando a mim. E aqueles que rejeitam a mim, também rejeitam meu Pai. Todo ser humano na terra existe lei, existe regra. O povo de Deus não tem. O povo de Deus não tem regra, não tem mandamento não. O povo de Deus vive, descobre de qualquer lado. Cada um pode fazer uma teologia, abrir ali um CNPJ, arrecadar dinheiro, arrecadar 10% do salário dos irmãos, porque isso não é dízimo, é dinheiro, é tributo, isso aí é imposto. Aí pronto, aí acha que Deus está no negócio. Não está não, meu irmão, está não. Deus está em santidade. Deus está na verdade, Deus está no amor, Deus está naquele que ajuda o necessitado, Deus está naquele que tem amor por aqueles que não têm nada, Deus está naqueles que ajudam você a pagar o aluguel de quem precisa, Deus está na vida daqueles que ajudam a pagar água, a pagar luz, a levar uma cesta básica. Deus está na vida dessas pessoas, Deus não está na vida desses homens que ficam arrecadando dinheiro dentro desse tempo não. Isso aí não tem nada a ver com Deus, nada a ver. Aí muitos falam: ô irmão, por que você não vai pregar na denominação? Porque eles não deixam pregar essa verdade, não deixam, derruba o sistema. O sistema cai. Se pregar dentro do sistema, a palavra que nós estamos pregando, o sistema cai, o império deles é derrubado. Porque Jesus Cristo não mandou ninguém juntar tesouro na terra, e o que juntou, Cristo falou: vai lá e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Já era. Expulsou nós. Eles não expulsaram nós, não, expulsaram foi Jesus. Eles não expulsaram nós, não, expulsaram foi a palavra. Aí você vê que tanto que esse sistema religioso, ele é incrédulo. Todo o sistema religioso é incrédulo. Catolicismo, evangelho, tudo é incrédulo, não crê na palavra. Não crê. Porque se cresce, não ajuntava tesouro na terra, porque a gente Cristo falou que não é para juntar. Os mandamentos de Cristo ninguém quer guardar, é engraçado, mas quer guardar o dos pastores, quer guardar dos mercenários. Acha que esses mercenários são homens enviados por Deus e eles falou o céu desta terra. Não, não é assim não.